Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 30 de julho de 2021, último dia da semana e penúltimo dia do mês. Estamos aí começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Abrimos essa edição falando sobre a vacinação contra a Covid-19, cuja programação no dia de hoje ainda é para atender pessoas com 29 anos de idade. Lembrando que as pessoas que estão com programação de receber a segunda dose da vacina AstraZeneca do dia 1º ao dia 8 de agosto, já podem se vacinar de forma antecipada. As vacinas estão disponíveis em algumas unidades de saúde da prefeitura, Preciso apenas verificar o local para esta vacinação antecipada. Bom, meus amigos, no nosso programa de hoje a abordagem é sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2, promulgada em 14 de agosto de 2018. A LGPD entrou em vigor em setembro do ano passado. Entretanto, somente a partir de 1º de agosto de 2021, ou seja, a partir da próxima semana, as empresas que não estiverem em conformidade com a LGPD poderão sofrer sanções, pelo menos em tese. Depois de nossos patrocinadores, trago mais detalhes sobre a LGPD. Design, tecnologia, sofisticação. Um novo conceito e espaço fitness para o seu condomínio. Matrix, o padrão que o seu condomínio merece. Think the best. Think Matrix. Think Matrix. Com a pandemia, as restrições e as coisas caminhando ainda devagar, você pode aproveitar a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim. Tudo que você precisa num só lugar. Produtos, serviços e manutenção. Sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo. Além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, ainda há muitas dúvidas sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E tem muitos especialistas aí falando a todo tempo, a toda hora sobre essa lei. Naturalmente que a chegada da LGPD significa possíveis problemas para empresas no processo de adequação à legislação. Isso considerando que a lei é nova e complexa e ainda não foi totalmente regulamentada e, de certo modo, ainda gera no meio jurídico interpretações diversas e desconhecidas. Entretanto, para ampliar um pouco mais o entendimento sobre a LGPD, trago a exposição do advogado Renato Cruz, que
porque trata do assunto com muita leveza, clareza e de forma muito pedagógica, de modo que nos ajuda a compreender um pouco mais a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos acompanhar. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para dar mais privacidade e participação no tratamento dos seus dados aos titulares. Existem 4 figuras básicas na LGPD. A primeira é o dado em si, que nada mais é do que a informação que diz respeito a alguém. Já a segunda é o titular do dado, que é aquele a quem a informação se refere. Para facilitar, é só você imaginar o número do seu CPF como um dado e você como o respectivo titular, porque ele se refere a você. A terceira é o controlador dos dados, que é quem vai decidir o que vai ser feito com essas informações. Ou seja, é ele quem diz se os dados vão ser coletados ou não, processados, analisados, reutilizados, eliminados e assim por diante. A quarta é o operador, quem vai fazer na prática tudo aquilo que for decidido pelo controlador. É ele quem vai lidar diretamente com os dados e vai executar na prática o tratamento das informações. A depender da sua empresa, o controlador e o operador podem ser a mesma pessoa, ou funcionários diferentes, ou até mesmo empresas prestadoras de serviços diferentes. Meus queridos, a notícia que eu tenho para dar é essa mesma que vocês já devem estar pensando. Vale para todo mundo, sim. Desde o boteco da esquina até as grandes multinacionais, toda e qualquer empresa que faça tratamento de dados pessoais deve adequar os seus procedimentos internos para proteger os dados que são manuseados. Você pode até não perceber, mas quase tudo leva ao manuseio de dados. Imagina só, você tem uma loja e vai fazer o cadastro do seu cliente. Aquilo que tem no cadastro é o quê? Tenho certeza que você precisa de algumas informações sobre o seu empregado para fazer o registro dele. E o que é que tem lá? Isso mesmo, dados. Ou seja, muitas práticas envolvem o tratamento de dados. E é por isso que todo mundo tem que estar por dentro e adequado para a lei. Bom, a lei lista uma série de penalidades que variam desde advertências, com um prazo para que sejam corrigidos os erros verificados, até multas que podem chegar a 50 milhões. E a fiscalização do cumprimento da LGPD vai ser realizada por um órgão federal criado especialmente para isso, a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou para os mais íntimos, a ANPD. Então quem vai mandar e desmandar será a tal da ANPD. Vale lembrar que esse órgão poderá requerer de sua empresa relatórios de risco de privacidade e outros documentos para ver se o seu negócio está andando na linha ou não. O tratamento nada mais é que toda operação realizada com os dados pessoais dos titulares. Com a coleta do dado, quando ele chega no seu sistema, você inicia o ciclo do tratamento, manipulando essas informações até o destino final deles para sua utilização para algum fim. Ou seja, se eles vão para a lixeira ou para a reciclagem. Então imagina só que o Isaac tem uma empresa que vai fechar contrato com a sua. E daí vocês vão fazer um contrato para a prestação de serviços por 6 meses. Para fechar esse contrato, você vai precisar de algumas informações, como os dados do Isaac e da empresa dele, não é? Então, mesmo que você tenha o tratamento de dados como seu objetivo final, ele vai ser necessário para que você possa prestar o seu serviço para o Isaac. E tem mais. Agora com a LGPD, depois de feito o serviço, você tem que ver o que vai fazer com os dados do Isaac e da empresa dele. Afinal, se alguém, por exemplo, tiver acesso à informação pessoal ou estratégica da empresa dele, adivinha quem vai ser o culpado? Isso mesmo, você. Você que não cuidou direitinho dos dados dele. O tratamento de dados tem algumas fases e, a depender do dado que está sendo tratado, pode existir mais ou menos etapas. A primeira dessas é a fase de coleta dos dados, também chamada de obtenção ou aquisição. É nessa etapa que as informações passam a existir dentro do banco de dados e, portanto, passam a ser sua responsabilidade. As origens dessas informações podem ser as mais variadas, porque os dados podem chegar a você a partir de um contrato de trabalho, de uma relação de consumo, através de um e-commerce, de uma parceria firmada com outra empresa, etc, etc. Depois o tratamento continua, já que esses dados precisam ser analisados e classificados para cada um receber o tratamento de acordo com a sua classificação. Por exemplo, alguns dados pessoais, como aqueles sobre a origem racial ou étnica, sobre convicção religiosa, opinião política, entre outros, são considerados sensíveis e recebem proteção ainda maior por parte da LGPD. É por isso que adotar procedimentos diferentes para cada espécie de dados é fundamental. Depois disso, é correr para o abraço e finalmente utilizar os dados. Mas achou que acabou? Ainda não. É que por último, mas não menos importante, vem a etapa da exclusão dos dados. Nesse momento, eles vão ser reanalisados para ver se ainda tem alguma utilidade, ou seja, se podem ser reutilizados,
ou se devem ser excluídos do seu banco de dados. Porque entre todas essas fases tem um detalhe, é que a partir da LGPD ficou determinado que o titular dos dados, ou seja, o dono das informações, deve consentir com os procedimentos que forem feitos nas etapas do tratamento. Além disso, tem que ser explicado para o titular qual é a finalidade dos procedimentos adotados. E tem mais, esse consentimento deve ser feito de preferência por escrito. Por isso as empresas devem ficar ligadas e ajustar seus formulários e termos de privacidade quando no meio virtual, e imprimir os termos de consentimento quando for necessário presencialmente, como é o caso na relação de trabalho. Então, quanto mais claros e detalhistas forem esses termos de consentimento, mais informações terá o titular para controlar o que é feito com seus dados, e menor é a chance de a empresa ter algum eventual problema. Assim, a LGPD se dedicou a dar mais autonomia e participação ativa do titular dos dados durante todo o tratamento, o que significa que as empresas têm muito o que fazer para se adequar à realidade trazida pela lei. Além das situações do dia a dia que envolvem dados, a LGPD ainda tem muita utilidade nos casos em que houver processos estratégicos circulando entre empresas, e pode funcionar como mais um meio para, por exemplo, garantir a confidencialidade do seu contrato, que servirá como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD. O encarregado ainda vai ajudar a empresa a definir a sua política de proteção de dados a ser aplicada e, além disso, orientar cada setor da empresa a cumprir com as exigências da lei. Assim, para evitar problemas futuros com a ANPD, é que a sua empresa tem que escolher um encarregado e investir, dentre outras coisas, em uma política interna de tratamento de dados. Ou seja, é interessante fazer um regulamento que tenha como objetivo orientar os seus colaboradores e também os prestadores de serviço sobre um comportamento padrão que deve ser adotado naquilo que diz respeito aos dados que circulam na sua empresa. Além disso, investir no treinamento de funcionários e fazer uma auditoria de fluxo de dados em cada setor da sua empresa para depois fazer um checklist da adequação à LGPD também são medidas essenciais para respeitar a proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados, uma ampla exposição, mas de forma simplificada, claro, com o advogado Renato Cruz. Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando um final de semana em paz para todos. Volto na segunda-feira com mais uma edição. Grande abraço a todos e até lá.